Vamos falar agora da série vermelha do hemograma, o eritrograma. A importância desse exame dentro do contexto do esporte está fundamentada principalmente em quantificar a capacidade de transporte de oxigênio pela quantificação da concentração de hemoglobina e do número de eritrócitos e as patologias que podem advir dessa deficiência. O eritrograma, então, ele é capaz de avaliar as hemácias, aqui as células que a gente está observando no sangue são células anucleadas, que já não tem mais núcleo no seu estágio final de maturação. E aí, nesse estágio final também, a hemácia também não tem mitocôndrias. É interessante observar que o metabolismo, né, da glicose aqui dentro acontece na ausência do oxigênio. Então, a gente tem uma grande atividade da enzima lactato desidrogenase produzindo lactato. Então, qualquer processo que provoque o rompimento da hemácia, que a gente conhece como hemólise, vai liberar uma grande quantidade de lactato desidrogenase na circulação. Por isso que é muito importante a gente observar essa informação no seguinte contexto. É muito comum alguns autores observarem ou até recomendarem o uso da enzima lactato desidrogenase como um marcador de dano tecidual relacionado à atividade do músculo esquelético. Só que a gente tem que ter em mente que a lactato desidrogenase, além do músculo esquelético, está presente também nos eritrócitos. Então, qualquer processo que lese os eritrócitos vão provocar aumento de lactato desidrogenase, por isso que esse marcador é um marcador assim que não é tão fiel para quantificar dano muscular indireto. Então, no interior da hemácia, a gente tem a hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio aos tecidos. As hemácias, né, quando a gente avalia, né, valores diminuídos, contagem diminuída de hemácias na circulação, a gente está falando das anemias. Tá? E aí, os valores elevados, eles também são importantes do ponto de vista da saúde e do desempenho, porque com mais hemácias eu tenho mais hemoglobina, mais capacidade de transporte de oxigênio. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, que a quantidade de hemácia, se aumentar além dos seus valores de referência, né, além daqueles valores permitidos ali na faixa de normalidade, a gente vai ter o aumento da viscosidade sanguínea e um risco de eventos trombóticos. Então, por isso que a gente tem que observar com cuidado as poliglobulias, porque o aumento da quantidade de eritrócitos vai aumentar essa viscosidade sanguínea e deixar esse indivíduo com risco cardiovascular aumentado, tá? Risco de formação de trombos. E aí, por que as hemácias se elevam? A gente pode ter elevação por conta da policitemia vera, já citada aqui anteriormente, que é uma doença mieloproliferativa. A medula começa a produzir mais eritrócitos, e aí a gente tem que lembrar que além de produzir eritrócitos, aqui a gente tem como um efeito secundário o aumento da produção de plaquetas que a gente viu anteriormente. A policitemia secundária, ela é uma condição que não acontece frente a um problema na medula. A gente deve ter uma outra condição que provoque hipóxia, né? E, portanto, o aumento da liberação de eritropoetina, fazendo com que a medula estimule o processo de eritropoiese. E aqui a gente tem a presença em altitudes elevadas, que inclusive é uma estratégia muito utilizada pelos treinadores para os atletas de endurance, treinar na altitude, aumentar a quantidade de eritrócitos, mas nós podemos ter também nos indivíduos que fumam, né? Então, o indivíduo que fuma, uma parte das hemácias fica ocupada com monóxido de carbono, fazendo com que a gente tenha diminuição da tensão de oxigênio, e aí a gente vai ter produção de eritropoetina aumentada, e aí mais eritrócitos na circulação. Só que aí nós temos mais eritrócitos na circulação, que transportam oxigênio, e aqueles eritrócitos que estão ocupados lá com o monóxido. Por isso que a gente vai ter o hematócrito, que a gente vai ver na sequência, as hemácias, a hemoglobina geralmente maiores em quem é fumante. E aí a policitemia relativa, ela pode acontecer por fruto da perda de líquido, né? Perda de volume plasmático, como acontece na desidratação. Por isso que na desidratação também é um risco quando a gente está fazendo atividade física nessa condição, porque eu também tenho o aumento da viscosidade sanguínea. Bom, a concentração de hemoglobina, ela pode ser quantificada também no hemograma e também ser avaliada indiretamente através dos índices eritrocitários. Vamos falar primeiro da concentração de hemoglobina, e aqui é o quanto que a gente tem de hemoglobina na circulação. Homens fisicamente ativos têm aqui entre 13 a 16 gramas por decilitro, né, de hemoglobina na circulação. E quando a gente compara os fisicamente ativos com os não fisicamente ativos, a gente vai observar que os homens da mesma faixa etária têm entre 3 e 18 e as mulheres entre 12 e 16. Aí você vai me perguntar, mas professor,
praticante de atividade física tem menos hemoglobina do que o indivíduo sedentário, mas que ele tem menos hemoglobina que o sedentário. Ele tem algumas adaptações fisiológicas que predispõem a que ele tenha menos concentração de hemoglobina. Como que isso funciona? Ele vai ter expansão de volume plasmático, mais líquido, e essas hemácias vão estar dispendidas ali, vão estar suspensas no maior volume de líquido. Então, o indivíduo praticante de atividade física tem mais volume sanguíneo, mais volume plasmático, e aí essa concentração de hemoglobina fica diminuída de forma relativa. Isso é uma adaptação fisiológica que favorece o transporte de oxigênio. Tá? Então, a gente vai discutir isso depois e os efeitos disso para a gente diagnosticar uma anemia. Bom, aqui eu coloquei concentração de hemoglobina em repouso, né, de praticantes de crossfit, aqui a gente tem sexo masculino e sexo feminino, e aí numa rápida olhada a gente olha aqui que alguns deles, esses que estão com a seta vermelha, apresentam concentração de hemoglobina abaixo dos valores de referência, isso caracteriza um processo de anemia. Então, a hemoglobina baixa caracteriza a anemia. Por outro lado, a gente tem que avaliar se essa é uma anemia verdadeira, real, ou se é apenas aquela anemia que a gente chama de pseudoanemia do atleta, ou pseudoanemia por hemodiluição, que é um processo que acontece durante os períodos de treino, principalmente o treino de endurance, que a gente vai ver daqui a alguns slides. Bom, um outro parâmetro que faz parte do eritrograma, que também tem a ver com a série vermelha, é o hematócrito. E aí, hematócrito é a medida, né, que dá uma ideia da proporção entre a parte sólida do sangue e a parte líquida. A parte sólida é basicamente constituída de hemácias. Né? Se a gente tem hemácias na casa de milhões, a gente tem os leucócitos na casa das 1000 unidades. Então, praticamente ali a gente despreza na hora de fazer o hematócrito a porção de leucócitos. Então, se a gente empilhar o sangue, né, se colocar o sangue numa coluna, as hemácias empilhadas vão fazer o hematócrito, que é o percentual de sólido em relação ao seu sangue total. E aí o que causa a elevação do hematócrito? Desidratação, o fumo, que a gente já viu por quê, as eritrocitoses, que a gente viu também no caso da policitemia, o uso ilícito de eritropoetina recombinante, uma estratégia aqui de alguns atletas, principalmente ciclistas, que é muito difundido isso, quando os ciclistas utilizam a eritropoetina recombinante, o hematócrito sobe bastante, né, de forma bem anormal apenas obtido com o treinamento. E o que diminui? As anemias e o processo de hemodiluição, que a gente vai ver também na sequência, que é a expansão do volume plasmático. De forma aguda, o exercício aumenta a viscosidade sanguínea, porque nas primeiras horas você perde volume plasmático e acontece o processo de hemoconcentração. O efeito crônico do treinamento ele tem que ser observado em relação ao tipo de treino exercido. Então, se a gente está falando de treino crônico de endurance, nós vamos ter menos hematócrito, menos hemoglobina, menos hemácias, comparados ao indivíduo praticante de treino de força ou os indivíduos sedentários. Por que isso acontece? Dois motivos principais. Uma adaptação fisiológica que promove a expansão de volume plasmático, você aumenta a quantidade de líquido e tem ali as hemácias permanecendo nos seus patamares normais, e o processo de hemólise que também contribui. A hemólise é a destruição das hemácias dentro do vaso, fruto ou das espécies reativas de oxigênio produzidas durante a atividade física, ou também pelo rompimento dessas hemácias no vaso. A gente vai ver a consequência disso depois aqui mais adiante. Bom, quando a gente está falando dessa expansão de volume plasmático, que pode promover a hemoconcentração, a gente tem algumas questões importantes para falar do hemograma. Existem alguns momentos chaves para a gente avaliar esses exames, a gente viu lá no começo da nossa aula. Mas o hemograma é um exame particular, e aí por que eu digo particular? Porque se a gente observar esse gráfico aqui, a gente vai descobrir quando solicitar o hemograma e quando não solicitar, tá? E aí, se a gente olhar aqui, a gente tem volume sanguíneo total, que é a bolinha preta fechadinha, a bolinha também abertinha aqui, vazada, é o volume plasmático, a quantidade de líquido, e o quadradinho são os eritrócitos. Se a gente observar um indivíduo que está treinando endurance, entre 10 a 14 dias após o início dos treinos, vai acontecer o pico de elevação de volume plasmático. Nesse período aqui é possível a gente observar o quê? Aumento da quantidade de líquido e redução na concentração de hemoglobina e hematócrito. Olha só o que acontece, a quantidade de hemácias que o indivíduo tem se mantém ali nos primeiros 20 dias, porque você precisa de um tempo para fazer o estímulo de eritropoese.
nesse período que você tem a mesma quantidade de hemácias e hemoglobina, você aumentou aí em praticamente 20% o volume do seu sangue. A consequência disso é que o seu sangue fica diluído. Então, você não deve fazer um exame de um atleta ou de um praticante de atividade física nos 20 primeiros dias que ele estiver iniciando o seu treinamento. O ideal é você esperar um mês, tá? E aí, entre 15 a 30 dias, a gente já vai ter a estabilização de volume sanguíneo total, volume plasmático e das hemácias. Percebam que como a gente tem um aumento das hemácias, e aí a gente já tem uma estabilização desse volume plasmático, mas a gente tem um cômputo total aqui do aumento de volume sanguíneo, tá? Ai. Vamos ter que voltar nessa, viu? Porque não fica nada legal, hein? Um espirro no meio da aula, hein? Não, tranquilo. Eu dou um parzinho aqui e o professor já pode pôr o slide e continuar. Beleza. Nossa. Tava segurando, hein? Mas não deu, hein? Pode pôr o próximo já. Beleza. Bom, então, se você, se no slide anterior a gente observou que você precisa aí de um mês para estabilizar essa adaptação de volume plasmático, de eritrócitos, você rapidamente, se ficar inativo aí por 10 dias, já vai perder essa adaptação, porque você já vai ter diminuição de volume plasmático que é proporcional à diminuição do consumo de oxigênio medido lá no VO2 máximo. Então, se o indivíduo que treina endurance ficar mais de 10 dias sem treinar, ele vai perder essa adaptação. Por isso que os atletas de endurance eles não podem ficar aí longos períodos inativos. Isso é um problema quando a gente está pensando no momento atual da Covid-19, porque o indivíduo com o Covid-19 atleta, ele vai ter que se recuperar primeiro e depois ele vai ter que remar novamente tudo de novo para poder ganhar essa adaptação positiva aqui. Okay? Bom, e aí no próximo slide a gente tem essas duas figuras, né? O maratonista aqui do lado e a nossa gestante. O que essas duas pessoas têm em comum? Hemoglobina de 12,5. Hemoglobina de 12,5, segundo o valor de referência, esses dois estariam classificados como anêmicos, indivíduos anêmicos. Só que não é o que está acontecendo aqui, tá? O que esses dois têm em comum? Nós temos aqui um atleta que está em fase de adaptação e, portanto, ele está com mais volume plasmático e menos hemoglobina na circulação, de forma o sangue dele está diluído, né, hemodiluição. E aqui a gente tem a grávida também, que retém líquido. Então, quando a gente vai diagnosticar uma anemia, ou em um atleta de endurance, ou em uma gestante, a gente não pode fazer apenas isso com a concentração de hemoglobina. A gente precisa olhar os índices eritrocitários. Tá? E aí os índices eritrocitários, os principais que avaliam o tamanho da hemácia são o volume corpuscular médio, ou VCM, e o RDW, que é o índice de anisocitose. A hemoglobina corpuscular média e a concentração de hemoglobina corpuscular média vão avaliar a quantidade média de hemoglobina dentro da hemácia. Lembrando que quando a gente está avaliando a hemoglobina, a concentração de hemoglobina no hemograma, eu estou pegando o sangue, eu estou vendo quanto que eu tenho de hemoglobina no sangue. E aí está o que está dentro da hemácia e o que está fora da hemácia que pode estar sendo eliminado. Tá? Agora, dentro da hemácia a gente mede através da hemoglobina corpuscular média e do CHCM. Bom, volume corpuscular médio, a gente tem três nomenclaturas importantes aqui. O volume corpuscular médio, ou VCM normal, nos dá normocitose, VCM elevado a macrocitose, VCM diminuído a microcitose. Então a gente tem HCM e CHCM, eles são companheiros, né? Geralmente eles têm um comportamento semelhante. Quando um está normal, o outro está normal. Quando o outro está diminuído ou aumentado, eles acompanham. Tá? Na grande maioria dos casos é assim, raras as exceções. Então a gente tem o HCM normal, a situação de normocromia, o HCM diminuído, a situação de hipocromia, e o HCM elevado a gente chama de hipercromia. Okay? Bom, esse gráfico aqui é para ilustrar uma forma que eu tentei fazer uma figura para você tentar se lembrar das principais causas de macrocitose, microcitose, hipocromia e hipercromia. Então, VCM normal, tudo normal, hemácias normocíticas. O VCM aumentado, a gente tem deficiência de ácido fólico e vitamina B12, na hepatopatia crônica, no alcoolismo crônico, no recém-nascido isso é algo que já é fisiológico, né, devido à troca da quantidade de hemoglobina que ele tem fetal para a hemoglobina de adulto, os medicamentos como fenitoínas e dovudina e o próprio hemólise. Todos esses fatores aqui podem promover o aumento do VCM. A deficiência de ferro, ou a alfa ou beta talassemia,
ou a anemia de doença crônica, elas cursam com HCM ou VCM e o HCM diminuído, tá? E no caso da anemia de doença crônica, às vezes eu posso ter ela sendo normocítica, quando o indivíduo não tem a deficiência de ferro. Mas, basicamente, VCM diminuído, a gente vai direcionar a nossa investigação para as anemias microcíticas, no caso da deficiência de ferro e também as talassemias, e nas macrocíticas a principal causa que a gente observa aqui é a deficiência de folato e vitamina B12. Bom, o RDW, que é esse outro índice interessante chamado de índice de anisocitose, ele é um índice interessante porque ele avalia a diferença no tamanho das hemácias, na população das hemácias. Se essa população das hemácias está homogênea, a gente tem um RDW normal, então aqui do lado. Se a população está heterogênea, se eu tenho hemácias maiores, hemácias menores, hemácias do tamanho normal, eu tenho um quadro de RDW aumentado e eu tenho a anisocitose. Bom, vários fatores podem promover a anisocitose. A gente tem câncer, diabetes, inflamação, estresse oxidativo, idade, fatores nutricionais, doença renal e a atividade física. Todos esses fatores têm em comum um aumento do dano às hemácias por conta de espécies reativas de oxigênio. E aí a gente passa a ter hemácias na circulação de um tamanho normal e hemácias recém-chegadas na circulação, ou de tamanho normal, ou hemácias, por exemplo, com alguma deficiência nutricional, como no caso do ferro, que a hemácia fica microcítica. Nesse caso, a gente tem a primeira sinalização de que o tamanho das hemácias está anormal, e o RDW é o primeiro índice que vai alterar. Então, às vezes, a gente tem o RDW aumentado e os outros índices todos normais. Esses índices irão se alterar ao longo do tempo. Então, é importante que, se você tiver de posse de um hemograma que tem só na série vermelha o RDW aumentado, a gente abra o sinal de alerta para alguma dessas deficiências que pode estar provocando anemia. Tá? Os estímulos para que a gente tenha a reposição dessas hemácias que são perdidas é o estímulo da eritropoiese, principalmente pela eritropoetina. Então, esse hormônio aqui, ele é um hormônio glicoproteico, né? Originado a partir de aminoácidos, e ele vai ser produzido nos rins e vai ser liberado, né, na circulação. A gente tem uma pequena participação do fígado, mas ela é praticamente não considerável. Agora, quando a gente está falando de rim, a gente está falando do principal local onde existe a sensibilidade à hipóxia, e aí a gente aumenta a quantidade de eritropoetina que se liga no seu receptor, promovendo a eritropoiese. Mas existem outros hormônios que participam e contribuem para o processo de eritropoiese. A gente tem aqui a testosterona, o GH e o IGF-1, e quando a gente fala de testosterona, a testosterona estimula a produção de eritropoetina e por isso aumenta a eritropoiese. Então, tanto a eritropoetina quanto testosterona, GH e GF-1, eles são capazes de aumentar o número de eritrócitos e, consequentemente, aumentar a quantidade dessa célula mais jovem aqui chamada de reticulócito, que a gente vai ver o que é na sequência. Tá? Bom, por que eu teria que ter o estímulo de eritropoiese? Ou porque eu estou perdendo hemácias, né? Porque eu estou tendo hemácias destruídas, ou porque essas hemácias já ficaram aí o tempo de 100 a 120 dias na circulação e elas devem ser substituídas, e aí os macrófagos vão fazer o papel de fagocitose dessas hemácias. Mas eu posso perder essas hemácias também por trauma, tá? E o trauma mais importante no exercício é o que provoca a hemólise. Então aqui esse trauma ele pode ser relacionado a diferentes modalidades e dependendo da modalidade a gente vai ter um grau de hemólise diferente. Se a gente comparar, por exemplo, aqui nesse slide os corredores de rua, né, em cinza, com os indivíduos que são praticantes de ciclismo, a gente vai ver que corrida de rua gera muito mais hemoglobina livre, fruto da hemólise, do que o ciclismo. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de esportes de luta, de contato, a gente tem muito mais trauma e destruição. Essas hemácias que são destruídas liberam a hemoglobina e essa hemoglobina, uma parte é reaproveitada pelos macrófagos, a outra parte vai ser eliminada na urina. Tá? E aí, frente a esse processo de destruição de hemácias e aí perda de hemoglobina, a gente tem a liberação de eritropoetina e o estímulo para a eritropoiese, que acontece a partir do pró-eritroblasto, né? A célula tronco de medula que vai se diferenciar depois em pró-eritroblasto. A gente tem vários estágios intermediários, onde a hemácia perde o seu núcleo, restando aqui o reticulócito, que é o precursor imediato do eritrócito. Por que a gente vai falar bastante dessas células aqui? Os reticulócitos, eles são células jovens que estão na circulação, né, como indicativo de atividade eritropoética.
Então, todas as vezes que eu coloco um reticulócito na circulação, significa que ele recém saiu da medula, fruto desse aumento da atividade de liberação de eritrócitos. Ele vai ficar de 3 a 4 dias ali na circulação, depois vai ser convertido em um eritrócito adulto. Então, todas as vezes que eu aumentar reticulócito é porque eu estou aumentando a eritropoiese. E aí, para que a gente avalia? Hoje, os aparelhos automáticos que a gente tem nos laboratórios já conseguem liberar esse parâmetro de forma muito satisfatória através de medidas muito precisas. Infelizmente, esse teste nem é tão solicitado pelos clínicos, mas na prática esportiva ele é muito interessante por alguns motivos. Eu posso avaliar esse quadro de hemólise. Então vamos pensar, você está avaliando um atleta que é corredor de rua, mas ele está com a passada inadequada, ele está com um calçado inadequado, ele está treinando num terreno muito acidentado, o que vai acontecer? Maior tendência de sofrer hemólise. Consequentemente, ele vai perder hemoglobina pela urina. A concentração de hemoglobina na circulação vai diminuir, ele vai ter menos transporte de oxigênio. Então, percebam, através de um exame simples como esse, o reticulócito, a gente já consegue saber se esse indivíduo está tendo um grau de hemólise, porque aí o reticulócito vai estar aumentado. Se você estiver tratando um paciente com anemia, tá, e não sabe se aquele tratamento está sendo efetivo, se você tiver que esperar a hemoglobina subir, você vai ter que demorar 1 a 2 meses para repetir o hemograma. Se você fizer o tratamento, depois de 1 a 2 semanas, repetir o exame e fizer o reticulócito, a tendência é esse reticulócito aumentar se o tratamento estiver sendo bem sucedido. Se esse reticulócito não se aumentar, a gente vai ter o quê? Uma estagnação ali, então o tratamento não está sendo capaz de melhorar esse estímulo de eritropoiese. E no esporte é muito utilizado aqui, a Agência Mundial Antidoping utiliza, né, a contagem de reticulócito para detectar o doping sanguíneo por eritropoetina ou, no caso, uma transfusão sanguínea autóloga, que é quando o indivíduo retira o sangue, né, e reinfunde esse sangue depois, que é uma técnica muito difícil de ser detectada se não for pela aplicação do passaporte biológico. A gente pode discutir isso, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram saber mais sobre esse assunto no dia do nosso encontro ao vivo. Mas nesse momento é importante entender também que a queda dos reticulócitos também pode sinalizar algo importante para os praticantes de atividade física. Percebam, ao final de uma temporada competitiva, é muito comum que os reticulócitos estejam ligeiramente diminuídos nos atletas de endurance, fruto da grande demanda, né, pela eritropoiese durante esse período de temporada, de treinos e competições. Então a gente pode fazer essa avaliação de uma forma bastante eficiente, e aí a grande notícia é que os valores de referência para reticulócito, tanto de indivíduos fisicamente ativos quanto os não fisicamente ativos, são muito semelhantes. Então você pode usar o valor de referência que vem lá no laboratório indicado ali com bastante segurança. Basta que você coloque essa informação. O reticulócito, a contagem de reticulócito, não é um exame que está fazendo parte do hemograma. Você tem que solicitar de forma separada. Então você tem que colocar lá hemograma, contagem de reticulócitos, aí você vai ter acesso a esse parâmetro. Tá?